Oi pessoal, feliz sábado. Vamos falar sobre um assunto aqui: depressão, o mal do século. Vou gravar aqui uma mensagem aqui falando um pouco sobre depressão, né? O que é a depressão e onde ela começa, né? Sabemos que vivemos num mundo agitado em que as pessoas correm para um lado, correm para o outro, chegam atrasadas no trabalho, trânsito, pessoas atravessando a rua de maneira lenta, e aí risco para lá, risco para cá. Mas a depressão começa onde, né? A gente sabe que a depressão começa aqui na cabeça da gente. E eu particularmente não sofro de depressão, né? Nunca sofri, talvez você se pergunte, mas talvez ele não é a pessoa adequada para falar sobre depressão. Eu vou falar só o meu ponto de vista. Espero que o que eu fale ajude um pouco a alguém, por acaso você tá assim sentindo que tá assim, tá sentindo ou acha que tá com começo de depressão, né? Como eu disse pra você que a depressão começa aqui. Por que aqui, né? Porque a cabeça da gente é o guia da gente. Tem coisas que a gente ouve que, ao invés de ajudar, fazem piorar as coisas. Então, a minha Bíblia já está aberta aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, em cujo título diz: o em que pensar, né? O em que pensar. Talvez, né, muitas pessoas sofrem hoje de depressão por motivo de pensamentos negativos. Claro, né, com certeza. Porque uma pessoa que vai pensar em se suicidar, ela não está mais ou menos pensando não está nada mais, nada menos, tendo um pensamento negativo na cabeça dela. Então, Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim: finalmente, irmãos, em tudo o que é verdadeiro, em tudo o que é respeitável, em tudo o que é puro, em tudo o que é justo, em tudo o que é amável, em tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui o apóstolo Paulo, né, tá dando boas dicas para a gente de ter uma mente saudável, né, de escaparmos um pouco aí desse vírus, né, chamado depressão, que está assolando muitas pessoas, muita gente aí, em todas as partes do planeta nosso aí, onde existe uma alma suspirando, uma vida vivendo. Essa alma está sujeita a esse mal, esse vírus, essa praga chamada depressão, o mal do século. Então, eu poderia falar vários testemunhos de outros homens aqui que tiveram sujeito a depressões profundas. Jó foi um homem que enterrou 10 filhos. Agora imagine na sua cabeça um homem que enterra 10 filhos. O que passaria na cabeça de um homem ou de uma mulher nos nossos dias, em pleno século XXI? Certo que Jó não viveu no século XXI. Naquele tempo não existia WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, e não existiam essas coisas todas. Talvez você possa dizer assim: Moisés não chegou perto da depressão porque não existiam essas redes sociais. Sim, mas eram filhos dele, né? Ele amava os filhos dele. Um pai ama o seu filho. Ele poderia talvez ter se suicidado de tanta depressão, de ter perdido esses 10 filhos. Mas não. A, a Bíblia diz que ele
se humilhou, né? Pela perda dos 10 filhos dele. Porque ele achava que tinham alguma culpa, mas ele se humilhou. Ele entendeu que aquilo dali era outro plano para testar a fé dele. Moisés, outro líder, um dos maiores líderes da Bíblia. A Bíblia diz que ele tirou o povo do Egito, e alguns estudiosos, teólogos e etc. dizem que aquele número de pessoas era de mais ou menos quase 2 milhões de pessoas. Imagine só, uma cabeça batendo cabeça com muitas cabeças, milhões de cabeças. Existem pessoas que não conseguem lidar nem com o esposo, a esposa. E Moisés, homem, então eu sinto aqui pessoas que tiveram sujeitas à depressão. Não seja você essa pessoa que acha que tá sofrendo, que etc, que tá passando pela maior barra. Não. Existiram mais barras pesadas do que suas. Então, ocupem seus pensamentos com boas coisas, ocupem seus pensamentos com coisas que edifiquem. Busque conselhos de pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm um bom testemunho no meio de amizades, no meio do trabalho dela, no meio social, da sociedade. Esse vídeo está sendo gravado hoje, né? Sábado, dia 29. E espero que ele tenha ajudado muito você, tá? Converse com as pessoas boas que existem ao redor de você. Aquelas pessoas que você vê que pode passar algo de bom para você. Passar algum pensamento negativo para você. E aquelas pessoas que possam lhe aconselhar, mas se abra com ela. Fale o problema que você está sentindo. Busque ajuda, meu irmão. Não vá sofrer calado, não sofra à toa. Depressão é coisa séria, viu? Inclusive eu estou aqui vestido na camisa aqui da igreja, né, ao qual eu faço parte, da congregação ao qual eu faço parte, Igreja Adventista do Sétimo Dia, que todo ano tem como tema Quebrando o Silêncio, né? Que esse ano, 2018, abordou o tema, né, sobre o suicídio. Aqui é o título do Quebrando o Silêncio de todos os anos, que o tema mesmo realmente é aqueles, como foi agora no caso de 2018, suicídio, mal do século. Inclusive tem um site, quebrandosilencio.org, e lá você vai baixar materiais em PDF e você vai ler, e lá você vai ver boas dicas que vai ajudar você, tá? Corre lá, use sua internet como uma forma positiva de você buscar aquilo que vai lhe beneficiar contra o mal que você está sofrendo. Que porventura seja a depressão. E que você fique na paz, fique com Deus e tenha um bom descanso de sábado, tá? E tenha um feliz sábado na presença do Eterno. E que de alguma forma, meu amigo, essas poucas palavras que eu deixei aqui possa ajudar o seu coração, tá? Que você tenha um descanso maravilhoso nos braços de Deus. Então busque ajuda, busque conversar com pessoas que possam lhe aconselhar, mas fale do problema que você está sentindo, tá? Depressão é coisa séria. Depressão não se brinca, tá? Pensamentos de morte, de suicídio podem nos levar a um grave fim, tá? Converse com as pessoas ao seu redor, converse.
Fale do seu problema para ela e ouça aquilo que ela tem para lhe falar, para lhe passar de melhor, tá? Busque mais no site quebrandosilencio.org da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fique na paz, que você tenha liberdade, libertação sobre isso, tá? Com Deus.